Bom dia, gente, tudo bem? Hoje eu queria comentar duas matérias que eu vi no Globo. Fazia um tempo já que eu tinha algumas matérias para ler e acumulou bastante. Então, nesses dias eu li várias e achei duas que eu achei assim legais porque as duas explicam um pouco o cenário atual nosso. Nossa bolsa de valores ela tá batendo recorde, né? Tá subindo bastante. Eu achei bem interessante essas duas matérias que eu achei aqui. Estados Unidos devem viver uma crise de dívida até 5 anos, alerta Rei Dalio ao Globo. Bem, o investidor colocou a coluna sobre as teses do investimento, como os países quebram. Ele é um dos investidores influentes em Wall Street, né? Ele é o fundador de um dos maiores hedge funds lá dos Estados Unidos. Rei Dalio é o fundador da Bridgewater Associates, um dos maiores e mais conhecidos fundos hedge do mundo, criado em 1975 nos Estados Unidos. A Bridgewater ficou famosa por suas estratégias macro-globais e pelo fundo plurial, que busca retornos positivos independentes das condições de mercado. Esse fundo hedge, né, ele tem uma liberdade muito grande, né, então ele pode fazer praticamente tudo. Tá? Mas vamos voltar lá. Eu só vou ler essa parte aqui, vou deixar o link da matéria na descrição, quem tiver interesse depois clique e dá uma lida lá. Por que há riscos reais dos Estados Unidos quebrarem? O privilégio exorbitante do dólar não os protegeriam? Por causa do modo como os ciclos de endividamento funcionam, crises de dívida são sempre resolvidas com a combinação de calotes e emissão de moeda. Exatamente o que aconteceu com o declínio de outras moedas de reserva, como a libra esterlina e o florim, antiga moeda dos Países Baixos. É o que ocorre quando moedas fiduciárias deixam de funcionar como reserva eficaz de valor. Assistir os acontecimentos atuais é, para mim, como ver um filme que já vi muitas vezes antes. O governo americano gasta 7 trilhões por ano e arrecada 5 trilhões. A dívida é 6 vezes maior que a receita. O governo não pode cortar despesas, pois a maior parte é obrigatória. E o serviço da dívida, cerca de 1 trilhão, metade do déficit, está comprimindo o restante dos gastos. O déficit exige a emissão de grandes volumes de títulos do Tesouro, provavelmente superiores à demanda. Isso deve levar a uma crise de dívida pública em 3 a 5 anos. Esse outro vídeo aqui que eu achei bem legal, ele fala exatamente sobre essa profecia do rei Dário, que ele achava que os Estados Unidos eram a potência, ele achava não, ele ainda acha, né, o rei Dário, os Estados Unidos ele está num momento em que ele vai ser substituído por alguma outra potência, provavelmente a China, né? Mas vamos ver aqui um pouquinho sobre o que o Fernando Urich ele comenta. Vejam só essa fala do famoso investidor Ray Dalio. Os efeitos cumulativos que levaram às condições atuais, os grandes excessos que agora são projetados como resultado do novo orçamento, vão provavelmente causar um ataque cardíaco induzido pela dívida, num futuro relativamente perto. Eu diria 3 anos, talvez 1 ou 2. Pois essa entrevista aqui. Então aqui o Fernando Urich ele começa falando, né, citando essa entrevista, e ele fala sobre a dívida americana, não só sobre a dívida americana, mas sobre a dívida dos países. E eu achei bem legal, principalmente quando ele fala que sobre a valorização do ouro ser uma dos sintomas, né? E olha, só mais esse dado aqui que eu achei bem legal desse vídeo aqui. E para encerrar, um último gráfico, que reflete também essa perda de confiança nas moedas fiduciárias, agora por bancos centrais, por governos, já que as reservas internacionais dos bancos centrais alocadas em ouro agora ultrapassam as reservas alocadas em títulos da dívida americana. Este é o gráfico do meu amigo Tavi Costa, da Crescat Capital. Pela primeira vez desde 1996, há mais ouro nas reservas dos países do que treasuries americanos. Portanto, depois de um grande ciclo de endividamento, esses são os grandes sintomas se manifestando. Altas de juros, inflação subindo e ativos de segurança como ouro, em menor medida a prata, e em terceiro lugar, mas para mim até subindo já para a segunda posição, o Bitcoin também. Ok, então eu achei interessante porque ele traz essa incerteza que o dólar hoje em dia traz. E os investidores, eles estão de olho. Eu acho interessante porque aqui no Brasil isso é pouco falado. Enquanto lá nos Estados Unidos, né, quando você vê outros canais, você começa a ver uma preocupação crescente, né? Você vê que aqui no Brasil não se fala muito em investir em ouro, né, como reserva de valor, como se proteger da inflação, entre outras coisas, né?
Mas, querendo ou não, o ouro ele tá no recorde, né? Você vê aqui, ele tá batendo aqui, ele tá batendo aqui 4.000 pontos. Vamos pegar, se eu consigo pegar aqui, né? Então, olha aqui. Desde 2013, dá para ver que teve uma subida muito grande, né? Então, isso é uma das coisas que eu achei interessante. E a outra coisa aqui, essa matéria aqui do Globo que eu achei legal. Real é a moeda com maior potencial de retorno para o investidor até 2035, prevê Goldman Sachs. As moedas emergentes têm grande potencial de valorização frente ao dólar nos próximos 10 anos, e entre elas o real brasileiro é destaque. É o que aponta o relatório FX em 2035, Finding Par e Getting There. Em tradução livre, câmbio em 2035, encontrando o valor justo e o caminho até lá, elaborado pelo banco americano Goldman Sachs. A análise combina a expectativa de valorização cambial com o ganho proporcionados pelos juros domésticos, uma combinação que, segundo o banco, mantém os emergentes em destaque em meio ao ciclo global de carry trade. Carry trade, estratégia em que investidores aplicam em moedas com juros mais altos para ampliar ganhos, já vem movimentando o mercado cambial desde 2025. Segundo o Goldman Sachs, essa tendência tende a se consolidar nos próximos anos. Então, é interessante ver porque a gente está com juros real muito elevado, querendo ou não, nossa inflação ali está 4, 5%, está acima da média, tá acima da meta, né? Por isso, o Banco Central ele tem deixado a Selic em 15 mesmo, mas em juros real é muita coisa. Então, quando você tem uma visão pessimista do dólar e você começa a procurar opções, o real, querendo ou não, ele se destaca. Porque você vê que ele tem um juros real, um juros real elevado, e se você projetar essa tendência do dólar se desvalorizar frente a outras moedas, realmente o real ele tem um potencial de destravar bastante valor para o investidor, né? Então eu achei bem legal porque essas duas matérias, querendo ou não, eles explicam bastante do motivo também porque as ações elas estão subindo tanto, né, aqui no Brasil. A gente está com o Ibovespa batendo recorde, né? Então eu achei bem legal e eu não vou entrar no mérito se o Rei Dalio tem razão ou não, mas eu acho bem interessante citar, porque aqui no Brasil não é muito falado e é até interessante porque o Goldman Sachs fez essa previsão, né, destacou o real e, e aqui quando o Globo ele entrevista analistas aqui, né, domésticos, a visão é muito negativa, né? Então ele até fala, quer ver? Para Gabriel Giannichini, analista de multimercados da gestora Asa Investimentos, o cenário traçado pelo Goldman é coerente, mas excessivamente otimista. Então, quando o Globo ele consulta, né, analistas locais, analistas aqui do Brasil, ele se depara com uma visão muito mais negativa. Então eu achei bem interessante, porque, como eu falei, essa visão mais negativa dos Estados Unidos, ela não é muito falada aqui no Brasil. Aqui a gente tem uma tendência de criticar muito a nossa política econômica, né? E em alguns casos eu até entendo, tá? Mas eu acho que trazer essas duas matérias ajuda a explicar um pouco a subida da bolsa e ajuda a trazer também uma visão um pouco diferente. Falando em visão diferente, hoje em dia eu tenho acompanhado bastante o José Cobori, né? E além do José Cobori, o Investland também, que tem uma visão bem fora da caixa ali, e uma visão um pouco mais empreendedora também. E eu acho que hoje em dia se aproxima bastante do como eu penso. Um dia talvez eu traga como eu penso hoje em dia. Então eu achei legal trazer.
tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, deixa os comentários se você acha que faz sentido, se acha que não. E acho que é isso. Se você tiver interesse também em fazer o planejamento comigo, né? Só ir lá na descrição do meu canal, tem o link no meu Instagram, clica lá, manda um direct para mim, a gente conversa, a gente vê se faz sentido pra gente, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus. Eu fico por aqui. Tchau.